possam entender as suas identidades que está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Pessoal, peço desculpa se eu estiver falando muito rápido aquilo que eu quero falar, os irmãos anotar. Depois, todo mundo que está no grupo, a gente pode mandar lá todos os detalhes dessa administração. É porque eu estou querendo ser bem objetivo para o que eu poderia falar em 1 hora e pouco, falar em 2 tempos, tá bom? Aí vocês me perdoem se eu estiver falando rápido, é porque eu quero ser objetivo. Jesus é o Filho de Deus e nele nós descobrimos a nossa identidade. Jesus é o Filho de Deus e nele nós descobrimos a nossa identidade. Nossa identidade não é uma dúvida, não é algo que nós pensamos. Nossa identidade é uma certeza. Eu tenho certeza de que eu sou filho de Deus através de Cristo. Mas para que eu tenha essa certeza, eu preciso conhecer Jesus. E como eu conheço Jesus? Eu já cantei aquela música do Vilas Boas sem conhecer Jesus. Porque ele deseja ser o nosso amigo íntimo. Quando ele diz aos discípulos em Mateus 28, 19, fala sobre o ensinamento que eles iriam ensinar às nações, e ele termina o texto dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até ele está conosco. Glória a Deus. Isso é lindo. O Espírito Santo em nós, ele está conosco. Às vezes eu oro e eu fico tão admirado com o amor de Deus por nós, porque eu fico imaginando ele no trono e eu lá no meu quarto, e ele pode ouvir a minha voz. Meu Deus, isso é tão profundo. Nós observamos a criação de Deus tão detalhada, tantos detalhes, a gente pode ver o amor de Deus, o cuidado de Deus. É um pássaro que canta, é uma nuvem que você vê. Esses dias deu uma nuvem bem bonita. Tinha um arco-íris por dentro dela, o que Deus fez com aquilo ali? Uma coisa linda. Na criação nós podemos ver que Ele é bom, só que muitos não recebem Deus através da criação. E nós temos 2 revelações de Deus para nós. Quantas revelações? 2. A primeira é através da criação. Quando eu olho para o céu e vejo o sol, quem que colocou o sol lá em cima? Quando de noite aparece a lua, quem que colocou a lua? Foi Deus. Deus se revela para a humanidade através da criação. Como que os nossos ossos foram gerados dentro do ventre da nossa mãe? Ele se revela através da criação. Só que muitos desprezam ele, e aí vem com teorias de ciência, e mestrados e doutorados, e mentirados. E aí ele se revela para nós através do seu Filho, através de Cristo. E nessa identidade nós temos uma convicção: eu tenho uma vida eterna. Aleluia. Eu tenho uma vida eterna. Então vamos para 2 Coríntios, por favor, 2ª carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai entender hoje. A gente vai entender hoje. 2 Coríntios 17. Alguém lê para mim, por favor. 5:17. 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É um versículo muito lindo, porque assim que se alguém está em Cristo, é estando nele, somente nele. Glória a Deus. Nova criatura é. As coisas velhas que passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas velhas já passaram, obras da carne, pecado, tudo se fez novo. Eu creio que posso afirmar que a nossa identidade nele também é uma nova identidade. Glória a Deus. Então, nós iremos falar sobre isso nas escolas. Nas escolas e na juventude, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas depressivas, tem pessoas ansiosas, tem pessoas que têm traumas terríveis. Eu creio que o Senhor vai nos dar maturidade para lidar com situações terríveis.
são jovens que sofreram abusos, são jovens que foram rejeitados a vida inteira pelo pai e pela mãe, e eles não têm uma identidade, aí ele quer ser doido, ele quer ser rebelde, mas ele está colocando para fora aquele amor que ele não recebeu. Ele tem um ódio dentro dele, e ele coloca para fora através da sua juventude. Tem jovem que diz que quer se encontrar com a morte. Eu já ouvi cada coisa de jovens que têm o desejo de matar pessoas. Eles falam e parece que é com uma frieza tão grande. Eu observo um jovem, eu não tenho coragem de matar uma formiga. E tem jovem que diz que se eu tiver oportunidade eu mato. Quem aqui já viu uma situação assim? Acredito que alguns de vocês. Quantos jovens? Quem aqui já perdeu pessoas próximas, jovens próximos? Hoje tem pessoas que eu amo lá no presídio. E tem pessoas que eu amo que já se foram. Por conta de não ter uma identidade em Cristo. Receber uma palavra, ouvir uma palavra. Eu tenho o testemunho do meu tio que se suicidou. E foi terrível. Algo que eu nunca vou me esquecer. Eu me lembro que quando a gente era mais novo, ele falava comigo, a gente ia lá para casa e ele falava, a gente tinha um devocional, a gente lia aqueles livrinhos devocional, tem acho que 365 devocional, a gente lia, e ele chorava, ele era tocado por Deus, mas infelizmente ele perdeu a sua vida. Muitos jovens nas escolas estão nesse mesmo processo. Eles querem Deus, mas a identidade do mundo atrai eles. E quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, então nós iremos passar essa identidade para eles. Amém? Nós iremos passar. Romanos 8, versículo 16, eu gosto de usar a Bíblia, gente. Vamos lá. Glória. Eu gosto da Bíblia. Romanos 8, 16, alguém já lê aí para mim? E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa testificação que nós somos filhos, a testificação da nossa identidade, ela é espiritual. Vamos lá. Identidade que nós recebemos de Deus, ela é espiritual. Então, quando o Senhor nos transforma no nosso interior, essa mudança ela se manifesta do lado de fora. O jovem que é transformado por Deus no seu interior, ele é facilmente percebido que ele é um jovem diferente. Se você deixar 20 jovens que não servem a Deus e colocar um só lá no meio deles, você consegue diferenciar. Meus irmãos, a nossa conversa é diferente. A maneira que a gente se cumprimenta é diferente. As conversas, as brincadeiras são diferentes. Sabe? Eu já, infelizmente, tá? já participei de conversas imorais, eu sei o que é. Já participei de brincadeiras que não nos edificam, que só nos destrói. Eu sei que muitos jovens estão fazendo isso porque eles ainda não entenderam as suas identidades. Então, por que eu estou falando isso? Vai ter momento para tudo. Nós iremos brincar, nós iremos nos divertir, mas a nossa identidade é uma, não se esqueça. Eu preciso ser um jovem santo. Essa tem que ser a minha identidade. Eu não posso, dentro das escolas, fazer com que as pessoas me percebam de outra forma. Não é algo que dá para esconder, é algo visível. Não tem como. Tem pessoa que usa dois vocabulários, um na igreja e outro nos outros lugares. Só que vai chegar uma hora que ele vai usar o vocabulário na igreja, porque ele usava no mundo. E ele vai ser envergonhado. Aí ele vai falar um palavrão do lado do pastor. Ei, pastor, falou palavrão, me perdoa. Porque ele é acostumado com isso. Então nós precisamos ter certeza da nossa identidade. As nossas palavras irão mudar. As nossas vestes irão mudar se não estiverem agradando a Deus. O nosso entendimento será renovado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, receba isso. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, condenação fica para trás, depressão fica para trás. Tudo isso não existe mais. Eis que tudo seja novo. Amém? Vamos receber essa palavra. Amém? Vamos continuar. Estar com Ele e depois obedecer a sua ordem. Estar com Ele e depois obedecer a sua ordem. Abra a sua Bíblia, por favor, em Marcos. Glória.
Pode ler. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com eles e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém. Então vamos lá. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então, antes de chamar os apóstolos para o ministério, Jesus chamou eles e nomeou 12 para que estivessem com ele e depois os mandasse a pregar. Então anota isso. Primeiro eu preciso estar com ele, para depois ele me mandar para pregar a palavra dele. Não existe nenhuma chance de nós anunciarmos a mensagem de Cristo sem estar com Cristo. E hoje tem muita gente vivendo isso, viu? Tem muita gente vivendo isso. Um falso evangelho. Não está com Cristo. São líderes que os homens levantam, pregadores que os homens levantam, influências, ministérios que não se colocam na intimidade com Deus, serão ministérios que passam. Então eu quero dizer que se esse projeto não tiver o que nós estamos lendo, não tivermos com Cristo, antes de irmos pregar, esse projeto ele simplesmente vai cair no esquecimento, como muitos outros. Mas se nós vivemos essa palavra, ele nomeia 12 para que estejam com ele. Você precisa estar com Cristo. Lá no seu quarto. Eita, agora é forte. É lágrimas. É paixão. A última vez que a Bíblia nos fez chorar, qual foi essa vez? Tem gente que não chora mais quando escuta a palavra de Deus, quando lê a Bíblia. Não é emoção, é porque a palavra nos toca. Agora assistindo um filme, uma série, é uma choradeira terrível. Meu Deus, aquele casal. Ai, que bonitinho. Chora. E a dureza do coração. Mas a partir do momento que nós estamos com Ele, eu sei o que Jesus tem feito na minha vida. Você sabe o que Jesus tem feito na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Quem éramos nós? Qual que eram os nossos objetivos? E Cristo tem nos transformados. E quando eu entendo isso, eu dobro os meus joelhos mesmo. Antes eu ficava com isso, alguém vai olhar para mim, eu dobro o joelho. Eu quero é Deus na minha vida. Que a nossa vida seja para Ele. Chorar na presença de Deus, chore mesmo. Chore, se agarre com o irmão, chore com Ele. Se alegre, porque você é salvo, você tem uma identidade em Cristo. Aleluia. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe da sua identidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Vocês vão estar com Ele e depois Ele vai mandar vocês pregarem. Então vai entendendo aí. Primeiro você vai estar lá, Senhor me ensina a orar. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Foi só eu que aprendi o livro da Bíblia com a musiquinha lá do Diante de Pronto? Não. Tem mais alguém aí? Eita! 2 Timóteo 1,7, quem pode ler para mim, por favor? Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Olha aí o espírito que você recebeu, querido. Olha aí. Não de temor, não de covardia. Sabe por que Timóteo estava recebendo essa carta? Foi a última que Paulo escreveu, essa daqui, tá bom? E era uma despedida. Eles estavam se despedindo. Nós não sabemos se Paulo encontrou Timóteo depois dessa carta, porque lá no final da carta, no capítulo 4, Paulo diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. E nós não sabemos se eles se encontraram. Paulo estava preso em Roma e depois dessa carta ele recebeu a sentença e provavelmente foi decapitado. Mas ele estava dizendo para Timóteo o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então você não é covarde, você é forte. Porque o espírito que está em você é um espírito de fortaleza. Eu não vou dizer aqui que você é forte, porque tem gente que diz: é o pensamento, pensa que tu é forte. Não, não existe isso. É o espírito que eu recebi que me faz ser forte. É o espírito que eu recebi que me dá o amor e a moderação. E o versículo 8, alguém lê para mim? Vamos lá. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das
Portanto, não se envergonhe. Por que Paulo escreve isso? Timóteo poderia se envergonhar, porque Paulo era um prisioneiro. Hoje nós lemos as cartas, as músicas que vieram das cartas de Paulo. A ele a glória. Meu amigo, eu já chorei com aquele louvor, a ele a glória. E foi Paulo que escreveu lá em Romanos esse texto. Porque dele, por ele, para ele. Meu Deus. Ele está dizendo, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. É primeiro de Cristo. Então eu não vou me envergonhar da minha identidade em Cristo. A sua identidade vai ser combatida. Tenha certeza disso. As pessoas vão te perguntar, elas vão querer te zoar, como já aconteceu comigo, acho que com alguns aqui também. Porém, não se envergonhe do testemunho do seu Senhor, Jesus. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Aí tem uma vírgula. O Evangelho tem aflições? O Evangelho tem muitas aflições. Aí eu vou dizer para você que você não é forte, porque você é forte. Mas por causa disso aqui. Segundo, quem está comigo? É isso que te faz forte. Eu creio nisso. Nós iremos entrar nas escolas não segundo as nossas forças, mas segundo o poder de Deus. E o poder de Deus pode trazer um jovem que está querendo se suicidar para a vida. O poder de Deus pode transformar as escolas do Acre. Eu sempre falo de nações, eu penso, meu Deus, o que as pessoas acham de mim que eu só falo de nações? Mas é porque é onde o Senhor vai nos levar. Eu creio nisso. Eu creio que nós iremos alcançar milhões de pessoas. Nós temos potencial para isso. Nós temos. Um dia, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, no passado, eu estava orando antes do culto começar. Eu estava dizendo, Deus, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho sabedoria que o Senhor me deu, eu tenho tudo. Eu não posso falhar, eu não posso me entregar às paixões. Porque nós temos potencial de marcar a história do Acre e do Brasil. Nós temos esse potencial. Porque o poder de Deus nos leva para isso. As escolas do Acre vão viver um novo tempo através de nós. Essa é a minha expectativa. E observa o versículo 9, que nos salvou. Olha, meu Deus do céu. Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. A vocação é santa. Não segundo as nossas obras. Então a minha identidade já não vai combinar com o propósito que Deus tem para mim. Mas segundo o seu próprio e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos do céu. Eu acho isso aqui lindo. Muitas vezes nós estamos tão vazios com os nossos próprios planos e sonhos e aquelas coisas. Tem umas orações que, graças a Deus, que o Senhor responde do jeito que nós queremos. Que é umas coisinhas que a gente pede. É umas coisinhas. Eu vou contar. Terrível. E o Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos dá um novo tempo. E olha só o que Ele nos dá também. Uma santa vocação. A vocação é isso que eu estou fazendo. Pregando a palavra. O Senhor me vocacionou para isso. Mas o meu chamado é para a intimidade. Então anota isso, por favor. Deixa essa anotada. O meu chamado é intimidade. E a minha vocação será revelada através da intimidade. O meu chamado é intimidade. E a minha vocação será revelada através da intimidade. Anota aí, por favor. Deus, aleluia. Glória. Agora, vamos para João, Evangelho de João. Todo mundo anotou? Minha vocação será revelada através da intimidade. O chamado é intimidade. E a vocação se revela através. João capítulo 3. Versículo 35. João 3, 35. Vamos lá? O Pai ama o Filho. Todas as coisas entregou nas suas mãos. Aqui é Cristo, tá bom? Está falando de Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá
a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então essa vai ser a nossa mensagem dentro das escolas. Nós não vamos mudar a nossa mensagem. Vamos lá? Nós não vamos mudar ela. Hoje tem tantos projetos, tantos movimentos querendo mudar a palavra de Deus. Eu nem quero falar algumas coisas que eu já ouvi a respeito de Jesus. Eles colocam Jesus com ideologia política. Eles colocam Jesus andava com todo mundo, e vocês da igreja são os demônios. É assim, lá fora está desse jeito, mas não vai mudar a mensagem continua a mesma. Olha aqui, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, o Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não existe salvação sem arrependimento, não existe. E tem pessoas que hoje estão querendo pregar a salvação sem arrependimento. Nós não vamos mudar isso dentro das escolas. Nós vamos conversar com jovens viciados em drogas, viciados em prostituição, jovens desobedientes. Aí a gente vai abraçar ele e vai mudar a mensagem? O que vocês acham? Não. Nós iremos falar a verdade. E eles serão salvos pelo poder de Deus. Amém? Vamos lá, João capítulo 4, para a gente encerrar. Eita Jesus. João 4, 35. Se prepare para a grande colheita. João 4, 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? As escolas estão prontas para a colheita. E o que ceifa recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna. Para que assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem. Glória a Deus. Eu creio nisso. Então os campos estão prontos. O Senhor vai te usar através da sua intimidade e da sua vocação. Não se sinta pressionado a começar a pregar em uma escola. Não se sinta pressionado a começar a cantar em uma escola. Simplesmente vai para o teu quarto. E o Senhor vai te direcionar para a tua vocação. Tá bom? A sua identidade está nele. Então eu vou fazer um resumo aqui para a gente encerrar. Nós falamos sobre a identidade no mundo. Falamos sobre a identidade em Deus. Se tem alguém aqui hoje que está sendo perseguido pela sua identidade do mundo, nós vamos orar por você. Não precisa vir aqui na frente, não precisa colocar a mão na sua cabeça, mas eu vou orar e você vai concordar comigo. Nós iremos pedir ao Senhor misericórdia. E nós vamos pedir que essa identidade que o Senhor nos deu através do Espírito se torne uma realidade nas nossas vidas. Eu quero essa identidade. Falamos sobre João Batista. João Batista mudou a mensagem? Não. João Batista mudou o que ele ia falar porque Herodes era grande demais, o grandão? Mudou? Não. A Bíblia diz que ele veio na virtude e no espírito de Elias. Eu acho isso interessante porque Elias bateu de frente com Acabe e com a atribulada Isabel. João Batista pregou contra Herodes e sua mulher, Herodias. Eles não mudaram a mensagem. Elias orou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo. Observa que a humildade de Elias é a humildade de João Batista. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. A humildade do Senhor estará em nós. E em Cristo você recebe a sua identidade. Vamos se colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Mariana, pergunta para nós, eu vou orar por eles. Feche seus olhos aí.